Pois bem, cá estamos novamente para mais um assunto polêmico referente à lei de mandamento carnal e à lei de mandamento espiritual, ou seja, referente à lei de Moisés e à graça de Cristo. Por que esse assunto é polêmico? Polêmico porque ele bate de frente contra o sistema religioso como um todo, pois esse sistema religioso crê cegamente que Jesus aboliu a lei de mandamento carnal e instituiu a lei de mandamento espiritual, ou seja, a graça. E mediante essas revelações, o sistema religioso crê que nós, nessa geração, estamos vivendo a graça de Cristo. Porém, isso não é bem assim, porque a graça de Cristo ela está disponível apenas para o homem espiritual. Ou seja, se você ainda não nasceu do Espírito, isso testifica contra você que você ainda está debaixo da lei de mandamento carnal, pois o homem natural, ele está debaixo da lei de mandamento carnal, ele está interligado. E a lei espiritual, a graça, está disponível apenas para o homem espiritual, o qual já nasceu de Cristo. Sendo assim, há uma maneira simples de nós testificarmos se você realmente já nasceu do Espírito, ou seja, se você já está vivendo a graça de Cristo. Veja bem, cite pelo menos um mandamento de lei espiritual. Não precisa nem ser dois ou três, apenas um. Pois por certo que se Jesus anulou a lei e os profetas, ou seja, se Jesus anulou a lei de mandamento carnal, ele instituiu a lei de mandamento espiritual. Então cite um mandamento de lei espiritual. Por certo que você não conseguirá. Porque você não nasceu do Espírito. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você de fato estivesse vivendo a graça do Criador, você saberia pronunciar todas as leis do mandamento espirituais. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhuma liderança eclesiástica, nada dessa geração é capaz de pronunciar sequer uma lei de mandamento espiritual. Dentro desses templos, dentro dessas supostas igrejas, eles pronunciam e vivenciam apenas a lei de mandamento carnal, a lei de Moisés, o antigo pacto, a antiga aliança. E isso testifica contra todo o sistema que ninguém está vivendo a graça de Cristo. Vamos usar um exemplo simples para completarmos esse assunto. Veja bem, se eu for morar nos Estados Unidos, lá eu estarei vivendo debaixo de uma nova lei, porém isso não significa que a lei brasileira tenha deixado de existir. Dessa mesma forma, é com respeito à lei de mandamento carnal e à lei de mandamento espiritual. Porque o simples fato da lei de mandamento espiritual estar disponível para o homem espiritual não significa que a lei de mandamento carnal não está mais disponível para o homem natural, pois por certo que todo homem natural vive pela lei de mandamento carnal, e somente o homem espiritual, aquele que nasceu do Espírito, é que vive a lei de mandamento espiritual, chamado graça. Dessa forma, podemos concluir sim que todo o sistema religioso está equivocado, até porque a graça sempre esteve disponível para o homem desde o princípio da criação, e não somente a partir de Paulo. Pois no livro de Apocalipse vemos o apóstolo João dizendo o seguinte, que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Veja que Cristo foi morto desde o princípio do mundo. E não somente lá na cruz, porque aquilo foi de forma ilustrativa para abrir o entendimento do homem. Sendo assim, a graça sempre esteve disponível para o homem desde o princípio da criação. Ou seja, Abraão, Jacó, Isaías, qualquer profeta, nenhum foi salvo pela lei de Moisés, e sim pela graça, porque ela já estava atuando. Tanto a lei de mandamento carnal quanto a graça já estava atuando desde o princípio da criação. E essa mesma lei de mandamento carnal, ela ainda está disponível para o homem, que é carnal, até nos dias de hoje. Apesar de todo o sistema acreditar que hoje nós estamos vivendo pela graça. Pela graça, somente o homem que nasceu do Espírito está vivendo ela. O homem que ainda não nasceu do Espírito está vivendo ainda pelo antigo pacto, antiga aliança. E isso serve para você refletir sobre esse assunto, pois esse assunto, como eu disse desde o princípio, ele é muito polêmico. Porque a lei de mandamento carnal ainda está sendo vivida por todos. Não há ninguém vivendo o pacto da nova aliança. Pois se você estivesse vivendo o pacto da nova aliança, você saberia discernir todos os assuntos espirituais, mas você não é capaz nem mesmo de sequer citar um mandamento de lei espiritual, quanto mais as outras diversidades do espírito. Pense, reflita com muita atenção. É um assunto polêmico, como disse. Ademais, eu ainda estou apenas falando a respeito desses dois pactos no sentido mais abrangente da lei.
porque existe ainda algo muito mais profundo do que apenas a lei como um, um conceito básico. Por que eu afirmo isso? Veja bem, a lei de mandamento carnal não são 10 mandamentos ou estatutos, e sim a forma pela qual o homem é capaz de compreender e entender os planos de Deus, ou seja, o nosso intelecto, a nossa razão. Por esse ponto de vista, ou seja, por essa lógica, é que Deus se expressou desde o princípio da criação através dos profetas, através de Jesus e através de Paulo. Pois o próprio Jesus disse a Nicodemos, tu sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas se tratando das terrenas. Como, pois, vos falarei das celestiais? Ou seja, Jesus nunca se expressou segundo a graça, segundo assuntos espirituais, e sim apenas segundo assuntos terrenos, ou seja, segundo a justiça do homem ou segundo a lei de Moisés. E Paulo também disse nesse mesmo sentido que em parte ele conhecia e em parte ele profetizava. Ou seja, Paulo também não tinha o conhecimento perfeito da graça de Cristo, e apenas parte dele, ou seja, apenas assuntos ilustrativos, apenas parábolas, apenas comparações. Por isso ele repassa nesse mesmo sentido em seus livros, em suas cartas, que ele mesmo não havia alcançado a perfeição, ou seja, ele mesmo não estava vivendo a graça, apesar de estar mencionando ela, pois ele mesmo sabia que a graça era algo que estava disponível para o homem, porém não significa que o homem já estava vivenciando a graça. Dessa forma, raciocine por você mesmo. Não se esqueça que tudo que está contido nas Escrituras está contido, ou seja, nos foi transmitido segundo a lei de Moisés, segundo a lei de mandamento carnal. Até mesmo os ensinamentos do Messias, até mesmo os ensinamentos de Paulo, todos eles não foram repassados segundo o entendimento humano, segundo o entendimento carnal, se utilizando de preceitos, se utilizando de ilustrações e de parábolas. Veja bem que a graça nunca foi revelada nas Escrituras, pois a graça se discerne espiritualmente, e como o próprio Jesus disse, o ser humano não era capaz nem de discernir assuntos carnais, ou seja, até mesmo através do entendimento do velho pacto, ou seja, do velho homem, da natureza humana, o ser humano não era capaz de associar assuntos terrenos com espirituais, quanto mais se tivesse falado da graça desde o princípio da criação. Por isso, apesar da graça estar disponível desde o princípio da criação, ela nunca foi mencionada diretamente. Pois, como eu já falei desde o princípio, assuntos espirituais se discernem espiritualmente. E se todos os seres humanos são seres carnais, como poderiam compreender algo que está fora do seu alcance? Pense, raciocine com você. Chegue a um consenso sobre tudo o que tenho falado até aqui. Pois é de extrema importância que você entenda isso, pois eu já disse desde o princípio que esse assunto era polêmico. Polêmico porque as pessoas preferem viver no comodismo de entender apenas aquilo que faz sentido. No momento que desfoca da sua atenção, da sua linha de raciocínio, a pessoa deleta. Ela não quer entender aquilo que está fora do seu alcance. Basicamente não está fora do seu alcance. É só você ter força de vontade, pois o Espírito Santo está dentro de nós e ele está nos inspirando e é ele que irá nos guiar a toda a verdade. Pense e reflita sobre isso, meu amigo. Não se esqueça, recapitulando, que a lei de mandamento espiritual, ou seja, a graça, ela está disponível apenas para o homem espiritual. Se você não nasceu do Espírito, a graça não está disponível para você. Apesar da graça estar disponível desde o princípio da criação, o ser humano continua vivendo pela antiga aliança, a aliança da lei de mandamento carnal. Porque uma coisa nada tem a ver com a outra.